Olá, amadas. Hoje nós vamos estar dando sequência, à nossa série de aulas sobre pecados obscuros, transgressões que podem matar. Hoje nós vamos estar falando a respeito de Jacó. E quando nós falamos de pecados obscuros ou transgressões invisíveis, nós estamos falando de pecados que muitas vezes acontecem na nossa vida e que passam desapercebidos. São pecados às vezes difíceis de identificar, são pecados que nós cometemos sem perceber. E esses pecados, eles tanto podem ser por pensamentos, por palavras ou por ações que aparentemente não tem nada de errado, mas que na verdade vão contra os mandamentos de Deus. Então as transgressões invisíveis, elas são diferentes dos pecados flagrantes, porque esses pecados flagrantes são facilmente reconhecidos e evitados, que é o adultério, a mentira, o roubo, Então isso é fácil da gente, fácil não, mais fácil, da gente evitar. E as transgressões invisíveis já são um pouco mais complicadas, porque são pecados que muitas vezes nós não estamos vendo. São aqueles pecados que nós cometemos, às vezes até mesmo achando que estamos fazendo a coisa certa. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito disso nessa aula. E você é muito bem-vinda nesse tempo aqui, para que Deus possa ministrar o meu e o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Então, o personagem de Jacó, na Bíblia, ele é uma figura muito complexa, com altos e baixos. E um desses pontos mais baixos, realmente, foi quando ele toma atalhos desonestos e manipula o seu irmão para que ele venha roubar a bênção da primogenitura. E mais adiante, ele vai manipular também o seu pai para também conseguir essa bênção, porque era algo que para ele era muito importante, e realmente é muito importante. Nós só não podemos realmente usar de meios obscuros, de meios ilícitos, para conseguir aquilo que queremos. Então nós vamos ver essa história começando lá no livro de Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 27, que nos diz assim: os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú porque gostava de comer a carne da caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse: primeiro, jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e, desse modo, vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e o ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Então nós vemos essa história de Esaú e Jacó, que eram irmãos gêmeos, mas que tinham personalidades muito diferentes. Esaú era um caçador habilidoso, um homem robusto, enquanto Jacó era mais quieto e preferia ficar em casa. O pai deles, Isaac, amava mais Esaú e Rebeca amava mais Jacó. Aqui a gente já vê que já começa a coisa não dar muito certo, Então um dia Esaú ele chega em casa faminto, depois de uma caçada mal sucedida, e Jacó vê ali uma oportunidade de tirar vantagem da situação. Ele faz um acordo com Esaú. Ele daria comida em troca da primogenitura, o que significa que Esaú ele teria que renunciar o seu direito de ser o herdeiro da família. E Esaú ali no afã, no desespero, com as emoções, não pensando direito, porque isso acontece com muitas pessoas, quando estão com fome, não conseguem pensar direito. Então Esaú concorda, para mim não faz diferença se eu vou morrer de fome mesmo, então não faz diferença que eu vou herdar. E ele abre mão dessa primogenitura.
Então nós vemos Jacó aqui, mesmo ele achando que o plano dele era perfeito, era lícito, ele fez um acordo, o irmão podia aceitar ou não, o irmão aceitou, então estava tudo certo, né? Esaú estava disposto a trocar a sua primogenitura por comida. Jacó ele não colocou um revólver na cabeça de Esaú e exigiu isso. Não, ele fez uma proposta, o irmão aceitou. Então, para ele, aquilo era lícito. Mas nós vemos que isso são formas desonestas, né, de manipulação, que Jacó usou num momento de fraqueza de Esaú. Então, em vez dele confiar em Deus, de esperar pela bênção, né, ele tentou conseguir por meios de engano e manipulação. Então, esse comportamento desonesto de Jacó teve muitas consequências negativas na sua vida. Embora Jacó ele tenha conseguido realmente o direito da primogenitura, esse atalho desonesto acabou por trazer consequências sobre a sua vida muito negativas. E mais tarde, da mesma forma, ele engana o seu pai para receber a bênção que deveria ser dada a Esaú. E no fim, a gente vê que ele acaba sendo também enganado, né? Da mesma forma que ele engana, ele é enganado, porque a Bíblia ela é muito clara quando ela diz que aquilo que você planta, você colhe. Então, esses eventos, eles nos mostram que muitas vezes nós conseguimos algumas coisas, né, por meios de trapaça, o pecado sempre vai trazer consequências negativas, né? Então nós precisamos confiar em Deus, seguir realmente os caminhos dele, aquilo que o Senhor nos orienta na sua palavra. E uma das coisas que Deus nos orienta muito e que para nós às vezes é muito difícil, né, é a espera. Né? Esperei pacientemente no Senhor. Então, essa espera que nós vamos ver no decorrer desse estudo, que foi uma das coisas que Jacó não conseguiu fazer. Apesar dele saber, acredito que sua mãe tenha lhe contado, né, sobre a palavra do Senhor, quando ela estava grávida ainda, né, de que o maior serviria ao menor. Apesar dele saber disso, ele não se conteve em esperar, ele quis resolver a situação rapidinho, como muitas vezes nós tentamos fazer. Então a Bíblia ela nos ensina que as consequências de nós usarmos meios carnais para alcançar os propósitos de Deus, muitas vezes vai trazer divisão, vai trazer conflitos, né, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, enfim, no meio onde você está. Essa forma de manipulação sempre vai trazer esses conflitos, esse racha, né, no meio da comunidade. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, amém, queridas? Então nós vemos aqui mais para frente no livro de Gênesis, capítulo 27, eu quero ler com você alguns versículos, onde Jacó ele vai agora manipular o pai, né? Porque Jacó é isso que quer dizer o nome dele, enganador, manipulador, usurpador. Então Jacó de alguma forma ele está sempre tentando levar vantagem em cima de situações. E lá no versículo 1 do capítulo 27 nos diz assim: certo dia, quando Isaque era velho e estava ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho, Esaú respondeu, aqui estou. Isaque disse, estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco e as flechas e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois prepare meu prato favorito e traga-o para eu comer. Então pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Rebeca, porém, ouviu o que Isaque tinha dito a seu filho Esaú. E quando Esaú saiu para caçar, ela disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a Esaú, traga-me uma carne de caça e prepare-me uma refeição saborosa. Então abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. Agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que lhe direi. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos. Eu o usarei para preparar o prato favorito de seu pai. Depois, leve a comida para seu pai, para que ele a coma e eu o abençoe antes de morrer. Jacó respondeu a Rebeca, mas meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho a pele lisa. E se meu pai me tocar, perceberá que estou tentando enganá-lo e, em vez de me abençoar, me amaldiçoará. Sua mãe, porém, respondeu, que caia sobre mim esta maldição, meu filho. Apenas faça o que lhe digo. Vá e traga-me o cabrito. Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe. Rebeca os usou para preparar uma refeição saborosa do jeito que Isaque gostava.
Em seguida, pegou as roupas prediletas de Esaú, que estavam na casa dela, e as entregou a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu os braços e a parte lisa do pescoço. Depois entregou-lhe a refeição saborosa, acompanhada do pão que havia acabado de assar. Jacó levou a comida para o pai e disse: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Isaque. Quem é você, Esaú ou Jacó? Jacó disse: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou. Aqui está a carne de caça. Sente-se e coma, para que me dê a sua bênção. Esaú perguntou: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu possa tocá-lo e ter certeza que você é mesmo Esaú. Jacó se aproximou do pai e Isaque o tocou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos de Esaú. Não o reconheceu, porém, pois as mãos de Jacó estavam peludas, como as de Esaú. Assim, Isaque se preparou para abençoar Jacó. Mas você é mesmo meu filho Esaú? Perguntou ele. Sim, eu sou, respondeu Jacó. Então Isaque disse: Agora, meu filho, traga-me a carne de caça. Depois que eu comer, eu lhe darei a minha bênção. Jacó trouxe a comida para o pai e Isaque comeu. Também bebeu o vinho que Jacó lhe serviu. Por fim, Isaque disse a Jacó: Aproxime-se, por favor, e dê-me um beijo, meu filho. Jacó se aproximou e o beijou. Quando Isaque sentiu o cheiro das roupas, finalmente abençoou o filho e disse: o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Então, nós vamos ver nessa história aqui que, desde o ventre materno, né, desde que Rebeca estava grávida, havia essa rivalidade entre os irmãos. E essa rivalidade ela só cresceu à medida que eles vão se tornando adultos. Esaú era o primogênito, o mais velho, e, portanto, ele era o herdeiro legítimo da bênção e da liderança da família. Mas Jacó, no entanto, ele desejava essa posição e com a ajuda da sua mãe ele engana o pai idoso para que lhe dê essa bênção que era destinada a Esaú. Então nós vemos que Jacó realmente, ele, através de articulações com a sua mãe, né, de manipulação, ele consegue a bênção. Ele consegue aquilo que ele queria, né, que era a bênção do seu pai. Mas ao fazer isso, ele perde a confiança do seu irmão. E ele cria essa divisão irreparável entre eles, a ponto de ele ter que fugir, né? Ele tem que fugir porque Esaú diz que vai matá-lo. Então, nós vemos que Jacó, apesar de conseguir essa bênção, ele deixa seu irmão tão furioso, tão irado com isso, né? Porque Esaú não se conforma de ter perdido a bênção. Então essa história ela nos ensina que Deus ele pode nos abençoar, mesmo que nós não sejamos perfeitos, como aconteceu com Jacó. No entanto, também mostra que as nossas ações elas têm consequências e que nós vamos enfrentar essas consequências das nossas escolhas. Jacó ele pagou um preço muito alto pela sua desonestidade, pelo seu engano. Então, às vezes não vale a pena, né, o risco, né, de usarmos essas formas questionáveis para conseguir o que queremos. Então a história de Jacó ela nos ensina que Deus ele pode transformar as nossas vidas, mesmo quando nós cometemos erros graves, né, que nós vamos ver lá na frente, que Jacó ele se arrepende das suas ações, Deus o transforma realmente num homem justo, e Deus pode fazer isso com qualquer um que se arrependa, né, das coisas erradas que se fizeram, mas de todas as coisas erradas que nós fazemos, mas que nós precisamos estar muito atentas a tudo isso, né? Então, quando a gente fala sobre essa bênção, a gente vê assim que a bênção da primogenitura, ela tinha um poder muito grande, ela era muito especial, né? Jacó ele desejava essa posição e ele usa realmente meios carnais, né, para obter isso. Então, nós vemos assim que essa história mesmo, assim, nós precisamos estar muito atentas, porque muitas vezes nós, assim como Esaú, nós também desvalorizamos os nossos direitos, os nossos privilégios por coisas tão passageiras e temporais. Então Jacó, apesar dele ter usado meios realmente
carnais, ele fez isso porque ele sabia o valor que tinha essa bênção da primogenitura. Já Esaú não, Esaú ele despreza isso, como se isso fosse nada, tipo assim, eu vou morrer mesmo, então o que me importa é o agora, o que me importa é o meu prato de lentilhas, o que me importa realmente é a minha satisfação momentânea, o amanhã, isso aí não faz diferença. Então nós precisamos realmente entender isso e buscar esse discernimento em Deus, porque muitas vezes nós abrimos mãos de bênçãos que são perfeitas para as nossas vidas, desculpa, bênçãos que são perfeitas para as nossas vidas, mas que nós não temos paciência de esperar, né? Nós não temos a habilidade, o discernimento, como Esaú. Ele podia ter esperado para fazer uma refeição, podia ter esperado, mas o desespero dele o levou a trocar aquilo que era importante. E muitas vezes nós vemos isso no nosso meio, né? Às vezes pessoas que se casam apressadamente porque não têm paciência de esperar no Senhor, alguém que seja realmente do coração de Deus. Às vezes as nossas necessidades, as nossas carências, o nosso desespero nos leva a casar com o primeiro que aparece, ou o primeiro prato de lentilha, né? Então você não tem paciência de esperar. Às vezes um emprego, a gente aceita qualquer coisa, estamos tão desesperados por um emprego que aceitamos empregos em lugares que muitas vezes vão nos afastar de Deus, lugares que realmente assim são repletos de imoralidade, repletos de pessoas que não temem ao Senhor, mas o desespero, então o primeiro prato de lentilha que você vê pela frente você aceita. Então nós precisamos ter esse cuidado, né, de não desprezar aquilo que realmente é importante para nós, que a bênção do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor, a bênção dele não nos acrescenta dores, né? Então a bênção do Senhor ela é perfeita. Então, como filhos de Deus, nós temos direito também a essa bênção do Senhor, né? Nós hoje somos aceitas na família de Deus e nós precisamos valorizar e buscar realmente esses direitos de filhos e não trocar isso por coisas passageiras e temporais, que nós possamos realmente nos lembrar, né, que em Cristo, com Cristo, nós somos co-herdeiras e participantes da glória de Deus. Então vamos viver realmente com essa consciência de que nós temos uma herança eterna e que não vamos trocar isso, amadas, não vamos trocar a nossa herança eterna por um prato de lentilha, né? Então essa história ela vem nos ensinando sobre isso. Então nós vemos também que as consequências de usar meios carnais para alcançar os propósitos de Deus realmente traz muitas consequências. Embora Deus ele tivesse escolhido Jacó para ser o herdeiro da bênção, Jacó ele não precisava ter usado esses meios carnais para obter a bênção. Então nós vemos que o resultado disso, né, de tentar agir pelas nossas próprias forças, foi que a família foi dividida e ele sofreu as consequências por muitos anos, né? Nós vemos ele enfrentando as consequências dessas ações porque não aprendeu, né? Não entendeu que ele precisava confiar em Deus e buscar a vontade do Senhor para a sua vida. Então, nós vemos que Jacó ele cresce no meio de uma família cheia de conflitos e rivalidades. Então, desde muito jovem, né, ele tem esse desejo realmente de receber essa bênção. E em vez de esperar em Deus, na providência de Deus, ele usa meios carnais para receber. Então, quando nós usamos meios carnais para alcançar os nossos objetivos, nós estamos colocando a nossa confiança em nós mesmos e ignorando a vontade de Deus. Então, Deus tinha o desejo de abençoar Jacó. Deus sempre teve, antes mesmo dele nascer. Deus já havia falado sobre isso. Então, Deus queria, mas ele ignora isso, ele tenta resolver por si mesmo. Então, nós precisamos entender que essa história de Jacó, ela nos ensina a importância realmente de nós confiarmos em Deus, de nós prezarmos os relacionamentos, a confiança das pessoas que nos cercam, porque quando nós agimos de uma forma carnal, nós estamos colocando em risco todos os nossos relacionamentos. Como já falamos, né, existe esse racha, existe esse dano nos relacionamentos. Então, quando nós nos esforçamos para alcançar os nossos objetivos por meios desonestos ou enganosos,
nós podemos realmente danificar relacionamentos, criar conflitos desnecessários. E embora Jacó ele conseguiu o que ele queria, isso aconteceu na sua vida, né? Teve que fugir, teve que ficar longe dos seus pais, ele nunca mais viu sua mãe. Quando ele retorna, o seu pai ainda está vivo, mas a sua mãe já havia partido. Então, nós vemos assim que é muito importante nós aprendermos a confiar em Deus. A Bíblia ela nos ensina que nós devemos ser honestos e íntegros em todas as nossas ações. No livro de Provérbios, capítulo 12, 22, diz assim, ó, que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então, nós devemos escolher agir com integridade, porque dessa forma nós estamos agradando a Deus e estamos fortalecendo os nossos relacionamentos. Então, quando nós nos esforçamos para alcançar os nossos objetivos de forma desonesta, nós não estamos confiando em Deus. Muito pelo contrário, nós estamos colocando a nossa confiança em nós mesmos e ignorando a vontade do Senhor para as nossas vidas. E isso pode levar realmente a problemas desnecessários e essa sensação de insatisfação nas nossas vidas. Amém, queridas? Então, outro tópico que nós vamos ver aqui também é a impaciência, né? Ela é fruto da carnalidade. Então, a impaciência, ela é uma emoção que muitas vezes nos domina, né? Em situações de espera, quando algo não acontece na hora que nós esperamos, quando nós não conseguimos obter alguma coisa de forma imediata, né? Muitas vezes nós nos sentimos irritadas, frustradas, e essa atitude de impaciência é fruto da carnalidade, que nos leva a buscar a satisfação imediata dos nossos desejos e necessidades, sem levar em conta a vontade de Deus. Então, a impaciência ela é um comportamento que hoje está cada vez mais comum na nossa sociedade. Nós vivemos num mundo onde tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito imediato, e isso muitas vezes acaba refletindo nas nossas atitudes. E nós nos tornamos impacientes diante, muitas vezes, de situações cotidianas, seja no trânsito, no trabalho, em casa, em qualquer outro lugar. No trânsito, principalmente, né? Porque como nós vimos aqui, essa questão do relacionamento de Jacó e Esaú era um relacionamento de rivalidade, hoje nós vemos isso no trânsito, esse comportamento de rivalidade, ninguém quer perder. Eu quero ser o primeiro a chegar, eu quero ter o direito, né, de estar à frente. Então, esse tipo de comportamento muitas vezes gera essa impaciência, né, nos motoristas e que traz muitas consequências nas vidas, né, dessas pessoas. Nós acredito que muitas de vocês já têm ouvido, né, falar a respeito de brigas de trânsito, muitas vezes que geram até mesmo a morte. Então, essa impaciência, né, ela é fruto realmente da carnalidade. Quando nós agimos de maneira impulsiva, sem pensar nas consequências, nós estamos agindo de acordo com os nossos desejos, com as nossas emoções, sem levar em conta o impacto que isso pode ter na vida de outras pessoas e muitas vezes nas nossas próprias vidas. Então, a Bíblia ela nos ensina que a sabedoria que vem do alto ela é pacífica, ela é moderada e ela é cheia de misericórdia. Então, a impaciência, ela é o contrário disso e ela pode trazer consequências graves para as nossas vidas. Então, nós vemos que Jacó ele agia dessa forma. Jacó ele foi muito impaciente, ele não teve paciência de esperar aquilo que Deus estava prometendo para ele. Mesmo o Senhor já tendo escolhido ele desde o ventre, mesmo o Senhor tendo dito que ele seria realmente maior, né, do que o irmão mais velho, Jacó não esperou pacientemente, Jacó agiu precipitadamente, ele meio que desprezou a promessa de Deus, né? Ele usou de táticas, usou de astúcia para enganar o seu irmão e tomar uma bênção que já era dele. Olha que absurdo uma coisa dessa, né? Você brigar por algo que já é seu. Então, nós vemos ele fazendo isso. Então, quando nós somos impacientes, quando nós queremos ver as coisas acontecerem do nosso jeito, no nosso tempo, sem considerar a palavra de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus, nós vamos gerar muitos problemas. Então, Deus ele tem propósito em todas as coisas, ele é soberano em tudo. E nós vemos que a história de Jacó é um exemplo disso, né? É um exemplo de como
Deus, ele é soberano, Deus já tinha dado a sua palavra, mas apesar de que Jacó age tão precipitadamente, Jacó age com tanta astúcia, ainda assim Deus vai cumprir os planos dele, porque ele é soberano. Às vezes, quando nós olhamos, né, com os nossos olhos carnais, muitas vezes nós não conseguimos entender algumas coisas, mas Deus, ele tem é, uma visão geral de tudo. Eu costumo dizer, como uma vez eu li algo que diz assim, que nós temos um ponto de vista. Deus tem a vista de todos os pontos, então ele consegue ver de uma forma muito mais geral, muito mais abrangente. Mas nós precisamos estar atentas, porque muitas vezes Deus vai cumprir o propósito dele, mas muitas vezes nós vamos pagar um preço muito alto, né? Pela nossa desobediência, pela nossa impaciência. Então a história de Jacó é um exemplo da impaciência, que como ele age dessa forma tão astuta, né, isso gera muitos conflitos na sua família, gera muitos enganos, ele vai ter que trabalhar aí por 20 anos sendo enganado. Né? Nós vemos também na história de Sara e de Abraão também um exemplo de impaciência. Né? Eles também já tinham a promessa, Deus já tinha falado que ia dar um filho para eles, mas a impaciência de esperar pela promessa de Deus faz com que eles ajam por conta própria, resolvam dar um jeitinho, resolvam por meios carnais, né, apressar a bênção de Deus e acabam trazendo também muito sofrimento para eles mesmos e para outras pessoas. A história de Moisés também, da mesma forma, né? Deus tinha uma promessa para Moisés de guiar o povo, mas a impaciência dele, em virtude daquele povo rebelde, né, faz com que ele haja impulsivamente, ferindo a rocha por 2 vezes, quando o Senhor havia falado que ele só tocasse na rocha. Então, essa impaciência dele, esse desespero dele de resolver logo o problema daquele povo, de dar água para aquele povo, para que aquele povo parasse de reclamar, trouxe consequências para a sua vida, de não entrar na terra prometida. A história de Saul também nos ensina sobre isso, né? Quando ele oferece um sacrifício, antes do tempo estipulado, ele não tem a paciência de esperar, né, que Samuel chegasse para oferecer o sacrifício, ele já queria resolver o problema, porque os seus soldados estavam ali impacientes, os seus soldados queriam ter a certeza da bênção de Deus, e ele, naquela impaciência de não esperar pelo tempo certo do Senhor, ele oferece o sacrifício antes do tempo, e também com isso traz grandes prejuízos para si mesmo, porque ele acaba perdendo o reino. Então, é muito sério isso, queridas. Nós precisamos realmente aprender que a impaciência ela é um problema que ela afeta todos nós em diferentes momentos da nossa vida. Mas nós precisamos ter esse entendimento que ela é fruto da nossa natureza carnal e que hoje nós, como cristãos, nós não vivemos mais segundo a carne. Nós precisamos viver segundo o Espírito. Então, nós precisamos aprender com esses exemplos bíblicos a não sermos impacientes, a buscar a vontade de Deus em todas as situações, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Independente do que nós façamos, o Senhor vai cumprir os seus propósitos. Né? A diferença é que, às vezes, a gente vai pagar um preço que a gente não precisava pagar. Né? Então, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, espere o tempo certo dele. Espere, porque o Senhor vai cumprir a vontade do Senhor para a sua vida, tá bom? Então, é muito interessante a gente ver, né, que Jacó, ele era uma criatura, né, desonesta, trapaceira, e ainda assim ele recebe a bênção de Deus. Ele recebe porque essa bênção já estava destinada a ele, independente das ações. Mas a gente vê que realmente ele recorre a métodos carnais e manipuladores. E embora a gente vê que essa bênção tão valiosa, né, ela foi concedida a Jacó, isso não implica que Deus tenha ignorado as suas artimanhas. Né? E nós vemos assim Jacó ele usando realmente até mesmo o nome de Deus para justificar a sua manipulação. E isso é muito sério. Deus não se deixa escarnecer, amadas. Deus ele vai nos cobrar por aquilo que fazemos. Então, nós vemos lá no versículo 27, no capítulo 27, perdão, no versículo 20, diz assim, ó, Isaac perguntou, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? E Jacó respondeu, o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho.
Então essas palavras de Jacó, elas pareciam tão certinhas, né? Tão religiosas. No entanto, ele estava mentindo para o seu próprio pai, né? Então muitas vezes a gente faz muito isso, a gente usa o nome de Deus para justificar, né? Dá a sensação de que se a gente colocar o nome de Deus em tudo, as coisas estão resolvidas, né? É como se Deus estivesse abonando, como se Deus estivesse concordando com as nossas escolhas erradas. Então, nós vemos assim que muitas vezes não adianta você fazer a coisa certa de maneiras erradas, né? Nós vemos Jacó aqui inicialmente, ele resistindo ao plano da sua mãe, né? Então, quando a Rebeca fala para ele ir lá buscar os cabritos, né, para fazer uma comida, ele argumenta, ele fala, tá, mas meu pai vê que eu estou enganando ele, eu posso ser amaldiçoado ao invés de ser abençoado, né? E Rebeca, ela convence Jacó que vamos seguir adiante com esse plano aqui, vamos resolver aqui, a gente dá um jeito. Então, ele cai também nessa armadilha. Então, o fato de não estar muito antenado com Deus, muitas vezes a gente acaba caindo em armadilhas, caindo em situações, aceitando como certo fazer algumas coisas, aceitando conselhos realmente de pessoas que às vezes para nós tem um peso muito grande, né? Nós vemos aqui na história de Jacó, era a mãe dele que estava falando, então você não vai questionar isso, né? Muitas vezes nós caímos dessas mesmas armadilhas. Às vezes pessoas de peso vêm e dão um conselho para nós que não estão muito de acordo com os princípios da Bíblia, mas se a gente para pensar, mas se o fulano está falando, se ele diz que vai dar certo, então provavelmente Deus vai abençoar isso aqui. Deus vai olhar para o lado um pouquinho, mas Deus não faz isso. Deus não faz isso, querido. Então, nós vemos que quando Jacó ele aceita isso, ele ainda coloca o nome de Deus nessa história, né? Ele fala, o Senhor, o seu Deus, colocou essa caça aqui no meu caminho, né? Então, ele estava tentando justificar aquilo que ele estava fazendo de errado, né? A sua mentira, seu engano, usando o nome de Deus. Então, nós vemos que essa história ela nos serve como lembrete, né? Que nós somos pecadores, que nós somos imperfeitos, né? Mas que Deus pode, pela misericórdia dele, realmente, nos usar, né? Então, às vezes, não cabe a nós estar questionando. Eu sei que nós, como cristãos, nós temos muito esse hábito de questionar pessoas que às vezes nós estamos olhando para elas e nós estamos vendo alguns erros, assim como na vida de Jacó, e às vezes a gente se questiona, mas como é que pode Deus estar usando essa pessoa? Mas como é que pode Deus estar abençoando? Porque Deus tem propósito, queridos. Deus tem propósitos. Às vezes não cabe a nós ficarmos questionando isso, ficarmos duvidando de que Deus está usando essas pessoas. Lá na frente elas vão pagar um preço, né? Porque Deus não se deixa escarnecer. Então Deus abençoou, Deus de alguma forma aqui a gente vê dando tudo certo. Aparentemente deu tudo certo para Jacó, mesmo os meios sendo utilizados não sendo lícitos, né? Mas nós precisamos tomar cuidado, né? Porque muitas vezes nas nossas vidas cotidianas nós podemos ser tentadas a usar o nome de Deus para justificar as nossas próprias ações egoístas, né? Nós podemos muitas vezes estar dizendo que não, Deus quer que a gente seja feliz, não importa os meios, né? Não importa a forma, não importa com quem, o desejo de Deus é que eu seja feliz. Essa questão de hoje em dia está sendo muito pregado isso, né? Que o que importa é a tua felicidade, não importa o que você faça, o importante é você ser feliz, não importa os meios. E com isso muitas pessoas às vezes têm justificado as suas ações, têm justificado as suas motivações, né? Porque Deus quer que eu seja feliz. Então, muitas vezes a gente tem o hábito também de justificar, dizendo, mas eu ouvi Deus falando que era para eu fazer tal coisa. Será que ouvimos mesmo? Muitas vezes é o nosso coração que está nos dizendo para fazer, né? E a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso e tremendamente corrupto. Então, muitas vezes nós justificamos, né, o desejo do nosso coração colocando Deus no meio. Mas eu ouvi de Deus. Eu tive um sonho. Eu ouvi o profeta falando. Eu ouvi. Né? E às vezes nós não ouvimos para nada. Nós só colocamos o nome de Deus para justificar. Então, quando nós usamos o nome de Deus
nós estamos desonrando o nome do Senhor e manchando a santidade dele, porque o nome de Deus ele é muito, muito santo, e usar o nome dele dessa forma é uma blasfêmia, e é algo que Deus não aprova. O nome de Deus ele é muito sagrado, ele tem que ser tratado com respeito, com reverência. Então, quando nós usamos o nome de Deus para justificar as nossas próprias escolhas, nós estamos fazendo Deus ao nosso próprio reflexo. Ao invés de nós sermos o reflexo de Deus e vivermos em santidade e vivermos vidas íntegras, nós queremos justificar, né, as nossas ações trazendo Deus para o nosso nível. E Deus ele nunca vai permitir isso. Então é importante nós lembrarmos que Deus ele é um Deus de amor, um Deus de verdade, e Ele deseja assim que nós sejamos felizes, saudáveis, mas Ele também nos chama para vivermos em obediência aos seus mandamentos, a buscar a sua vontade, a sua verdade para as nossas vidas. Então, quando nós nos rendemos à nossa vontade, quando nós seguimos os nossos caminhos, nós realmente vamos experimentar muita decepção na nossa vida. Nós precisamos realmente seguir os caminhos de Deus, a vontade de Deus, a verdade de Deus. Então não é a minha verdade, não é, eu achei que era o certo. Não, preciso levar isso para a palavra de Deus, ao crivo da palavra de Deus. O que eu estou querendo, o que eu estou fazendo, está de acordo com os princípios da palavra de Deus? Porque se não tiver, querido, Deus não vai estar abençoando. Deus não vai nos abençoar. Então, nós precisamos realmente confiar em Deus em todas as circunstâncias, em vez de confiar nas nossas próprias habilidades ou na nossa capacidade de engano, de manipulação, né? Às vezes a gente se torna hábil nisso e às vezes a pessoa nem percebeu o que eu fiz, então parece que está tudo certo, mas não está. Então nós vemos que Jacó, ele manipulou seu irmão, ele enganou seu pai, e ele tenta também da mesma forma exercer esse controle sobre Deus. Então quando ele busca estabelecer uma negociação com Deus, né, Jacó acreditava que, como ele havia conseguido, né, manipular diversas situações da sua vida, ele seria capaz de manipular o próprio Deus. Então nós vemos que quando Jacó, ele, depois de tudo isso, né, dele enganar seu irmão, enganar seu pai, ele tem que fugir. Então, quando ele foge, ele está a caminho, né, da casa do seu tio Labão, e ele para num lugar chamado Betel, e ele dorme ali. E durante aquela noite ele tem um ele tem um sonho, e onde Deus aparece para ele, e Deus reafirma as promessas que havia feito ao avô dele, Abraão, ao seu pai, Isaque. E quando Jacó acorda, Jacó ele faz um voto para Deus. Então lá no capítulo 28, versículo 20 a 21, Jacó diz assim: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa jornada que estou fazendo, providenciar-me comida e roupa, e me fizer voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esse voto de Jacó, nós vemos assim que é um voto condicional. Por quê? Porque mostra que Jacó ele estava disposto, né, a fazer uma promessa para Deus, a fazer um voto com Deus, mas apenas se Deus cumprisse certas condições. Em outras palavras, né, Jacó ele estava disposto a cumprir a sua parte no acordo, se Deus cumprisse a dele. Então, quando a gente vê, às vezes, na igreja, Deus se movendo, né, Deus trazendo cura, Deus trazendo restauração, libertação dentro da igreja, nós vemos muitas vezes muitas pessoas agindo de forma semelhante a Jacó. Né? Pessoas dizendo assim, olha, se Deus me conceder o que eu necessito, então eu vou servir. Quantas vezes ouvimos isso dentro da igreja? Né? Se Deus converter meu marido, então eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao passo que não é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que você e sua casa devem servir, independente do que aconteça. A gente vê assim, Jacó falando que se Deus desse para ele o que ele precisava, ele faria. E muitas vezes hoje, muitas pessoas, elas fazem isso, né? Elas aparentam ter esse compromisso inabalável com Deus,
mas são cristãos condicionais, né? São cristãos que estabelecem acordos com Deus baseado no seu próprio desejo, no seu próprio interesse. Se o Senhor realizar o que eu solicitei, então eu seguirei, mas se Deus não fizer, então eu vou desistir, né? Então, isso é muito sério, porque nós vemos muitas pessoas fazendo isso, muitas pessoas que deixaram de servir a Deus porque Deus não realizou o desejo delas. Deus não deu no meu casamento, Deus não deu, né? Deus não me deu a cura, Deus não me... E aí, então, eu não sirvo a Deus. Então, Jacó, ele faz a mesma coisa com Deus. Então, Jacó, ele poderia ter agido de uma forma diferente. Jacó poderia ter dito para o Senhor, ó, eu te servirei, mesmo que eu nunca mais chegue à casa de meu pai. Tudo que eu quero é agradar ao Senhor. Mas não é isso que ele faz. Ele não escolhe essa postura. Como ele trapaceou com o irmão, como ele enganou o pai, ele acha que ele consegue fazer a mesma coisa com Deus, que ele consegue estabelecer, né, esses pactos com o Senhor, se baseando nos seus próprios ditames, nos seus próprios argumentos, né? Eu só vou te seguir se você atender aquilo que eu quero. Então, muitas vezes nós agimos assim, buscando atalhos desonestos para alcançar os nossos objetivos e estabelecer acordos com Deus que são condicionais, né? Muitas vezes nós somos tentadas a pensar que nós podemos seguir na nossa caminhada com Deus usando meios questionáveis, e no final disso nós vamos descobrir que essa escolha sempre vai nos levar a uma colheita amarga. Então, aquilo que Deus nos pede realmente é que a gente tenha uma postura de rendição e obediência incondicional, independente das nossas circunstâncias. Assim como está lá no livro de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que, né, não haja fruto na vide, que o rebanho esteja vazio, ainda que nada aconteça, eu vou continuar confiando no Senhor, eu vou continuar louvando ao Senhor. Essa tem que ser a nossa postura, né? E é muito interessante porque a gente vê assim que quando Deus dá esse sonho para Jacó, e Deus fala que Deus vai abençoá-lo, assim como ele abençoou Abraão, como ele abençoou Isaac, Deus não está pedindo nada para ele, né? Deus não pede nada em troca dessas promessas. Então, quando Jacó ele tenta fazer essas promessas para Deus, ele quer parecer muito santo, ele quer parecer assim, tipo assim, olha, Senhor, olha para mim, olha o nível de santidade que eu tenho. Então, nós, como filhas de Deus, nós já temos direitos de filhas, né? De co-herdeiras em Cristo. Nós não precisamos estar negociando com Deus para servir. A forma como eu sirvo ao Senhor, ela tem que ser algo voluntário do meu coração. Tem que ser uma atitude de gratidão por tudo que Deus já fez na minha vida. Não naquilo que eu acho que Deus vai fazer e está colocando condições. Então, Deus ele simplesmente renova as promessas nas nossas vidas, assim como ele fez com Jacó, sem mencionar qualquer tipo de obrigação. Então, nós não precisamos, amados, precisamos entender isso. Claro que tem momentos na nossa vida que nós vamos fazer votos com Deus, isso não é errado, né? E aquilo que fizermos realmente de votos nós devemos cumprir, mas a bênção do Senhor, ela já está sobre as nossas vidas. Ela já está sobre a minha e a tua vida. Então, nós podemos aprender muito com esse voto condicional, né, de Jacó, de que é muito importante nós sermos honestas e responsáveis nos nossos compromissos com Deus. Porque nós vemos que, apesar dele ter feito isso, ele lá na frente, ele cumpre isso. Ele cumpre esse voto que ele fez, ele cumpre o compromisso dele. Então, o Senhor se agrada também disso, né? E mesmo que a gente faça esse tipo de voto de tolo, né? Fez, agora cumpre. Então, ao fazer esse voto condicional, Jacó ele mostrou que realmente ele acreditava que Deus poderia cuidar dele, poderia guiá-lo. Então, de uma forma assim, meia torta, né? Mas ele entendeu isso. Ele falou, não, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer isso. Só que às vezes se coloca de uma forma errada diante de Deus. Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque quando nós não somos assim muito específicos nas nossas palavras, nós podemos cair nessa questão de Jacó. Porque Jacó, se desse tudo errado, né, se ele não conseguisse
as bênçãos que ele conseguiu, ele poderia ter usado isso aqui como uma desculpa. Não, eu falei para Deus que se ele fizesse tudo isso, eu serviria. Como ele não fez, então eu também estou desobrigado das minhas responsabilidades. Então, muitas vezes, quando nós não somos assim muito transparentes, quando nós não somos assim muito sérias naquilo que falamos para o Senhor, nós podemos cair nessas questões de achar que nós não somos obrigadas a cumprir se Deus não fez a parte dele. E a Bíblia diz que Deus ele não se agrada de voto de tolo. Então, se você cumpriu, se você prometeu, cumpre. A Bíblia não diz, olha, se você prometeu e Deus cumprir, você faz a sua parte. Não. A Bíblia diz que se você prometeu, então agora cumpre o que você prometeu. Então nós precisamos estar muito atentas a tudo isso, para não cairmos realmente nesses enganos que muitas vezes o inimigo traz sobre as nossas vidas. E muitas vezes com isso nós deixamos de ser abençoadas e achamos que estamos certas. Deus não fez a parte dele, então eu estou desobrigada de fazer a minha. E não é assim que funciona. Então nós vemos que Jacó foi essa pessoa, né, que lutou o tempo todo com as suas próprias forças, né, para alcançar aquilo que ele queria. Então, desde o ventre da sua mãe, Jacó ele já se mostrava realmente esse lutador, né, onde ele vem realmente segurando o calcanhar do seu irmão. E ao longo da sua vida toda, Jacó ele enfrenta vários desafios e ele tem que lidar realmente com as consequências das suas escolhas, tanto boas quanto ruins. Então, nós precisamos aprender com essas histórias. Então, nós vemos que desde o início, Jacó, né, recapitulando aqui, né, desde o início, Jacó, ele demonstra essa habilidade impressionante para o engano. Né? Ele engana seu irmão, que estava faminto, mais tarde ele engana seu pai, roubando a bênção, e, no entanto, lá na frente a gente vai ver que ele acaba colhendo o que ele plantou. Né? Ele se casa com a filha errada, por causa do seu engano. Né? O engano que o seu sogro comete com ele, promete uma coisa e ele dá outra. Ele tem que trabalhar mais 7 anos, né, para casar com a mulher que ele amava, que é Raquel. E nós vemos depois, lá na frente, os seus próprios filhos o enganando ao fingir a morte de José. Então, aquilo que ele plantou, ele vai colher. Então, enganar os outros, amadas, nunca é uma boa ideia. As mentiras, elas sempre vão acabar sendo descobertas e as consequências podem ser graves. A honestidade, queridas, é sempre o melhor caminho. Mesmo que seja assim muito mais difícil, a verdade é sempre a melhor opção. As escolhas que nós fazemos, elas podem ter consequências duradouras. E é importante nós pensarmos nas consequências antes de tomar uma decisão, porque nós vemos aqui que essas consequências, né, de Jacó não foram só sobre a vida dele. Nós vemos, como nós já comentamos aqui, né, os filhos lá na frente vão enganar também. Os filhos também vão ser enganadores, vão usar de artifícios. No episódio da filha de Jacó, quando ela é desonrada, nós vemos os irmãos usando de artifícios para conseguir o que eles queriam, que era a vingança. Né? Eles mentem para o povo, falando sobre a circuncisão, e quando todo o povo está fragilizado, eles entram lá e matam todo aquele povo. Então nós vemos assim que essas consequências elas vão muitas vezes perseguir as nossas gerações. Então nós precisamos estar atentas. O nosso pecado não diz respeito só a nós, ele diz respeito às nossas gerações futuras, aos nossos filhos, aos nossos netos. Então é por isso que nós precisamos estar atentas, nós precisamos mesmo assim pedir que o Espírito Santo venha sondar o nosso coração. E se esses enganos, essas manipulações estão em nós, que o Espírito Santo esteja trazendo luz para que a gente possa se consertar. Se esses pecados obscuros, né, esses pecados invisíveis estão nos influenciando a pecar contra a santidade do Senhor, que nós possamos realmente estar nos consertando, para que esses pecados não venham atingir a nossa descendência, ok? Então nós vemos que Jacó, ele lá na frente, depois de tudo isso, nós estamos aqui seguindo uma sequência da vida de Jacó, tá, queridas? Então nós vemos que depois que ele engana seu irmão, ele engana seu pai, ele foge, ele é enganado por Labão, e aí depois, lá na frente,
quando ele está retornando para casa, ele encontra um anjo e ele luta com esse anjo, né? Então diz que nessa noite em que Jacó lutou com o anjo, ele prevaleceu, porque ele não desistiu de ser abençoado. E o anjo, nesse momento, o anjo lhe dá um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Então essa experiência marca um ponto de virada na vida de Jacó e o transforma num homem mais maduro, mais consciente da sua necessidade de um relacionamento mais profundo com Deus. Então, nós entendemos nesse ponto da vida de Jacó, né, que as lutas e as dificuldades, elas fazem parte das nossas vidas, mas que nós não podemos desistir e nós precisamos continuar lutando. Então, quando nós temos realmente esse encontro com Deus, isso transforma a nossa vida. E é algo que todas nós devemos buscar, porque é somente através desse encontro, dessa luta com o Senhor, que vai ocorrer essa mudança permanente em nós. Então, é isso que eu estou falando aqui, sobre essa necessidade de pedir que o Senhor nos sonde, que o Senhor nos mostre. Porque quando Jacó ele luta com o anjo, naquele momento, é isso que ele está falando: o Senhor me sonda. E o anjo pergunta: como é que é teu nome? E Jacó responde: Jacó. Ele fala: pois é, seu nome quer dizer enganador. Naquele momento, Jacó ele tem que reconhecer diante de Deus que ele é um enganador, que ele é um usurpador, que até aqui a sua vida foi uma vida de enganos, uma vida realmente de manipulações. E quando ele reconhece isso diante de Deus, né, Deus ele transforma, Deus ele muda o nome dele de enganador para príncipe. E nós também, quando temos esse encontro com Deus, nós somos transformadas. Quando nós reconhecemos diante do Senhor: Senhor, eu reconheço que há em mim, Senhor, esse espírito, Pai, de engano, de manipulação, que muitas vezes, Senhor, me leva a querer levar vantagem sobre as outras pessoas em determinadas situações, às vezes pela minha habilidade, Senhor, em conseguir, em ter tido mais estudo, a minha habilidade em me expressar, às vezes me leva, Senhor, a querer levar vantagem numa entrevista de emprego. Às vezes isso pode acontecer. Às vezes eu vou usar: Marlena, mas eu estudei. Eu sei, querida, eu sei que você estudou, mas talvez isso foi algo, uma bênção de Deus, mas eu não posso levar vantagem em cima disso, eu não posso usar isso como um meio de denegrir outras pessoas, de mostrar que eu sou melhor, porque isso muitas vezes pode soar como manipulação diante de Deus. Às vezes eu posso querer usar um atributo que Deus me deu, de uma beleza, talvez você seja mais bonita que outras, né? E usar isso para conquistar o homem que você quer, usando esses artifícios. Então, usar isso é uma forma, assim, de muitas vezes nós percebermos essa manipulação em nós. Então, nós precisamos realmente: Senhor, eu não quero, porque se eu usar, Senhor, a minha beleza para conquistar um homem, Deus, a minha beleza vai acabar, como diz a tua palavra. A minha beleza vai acabar. E aí, como é que fica a situação? Então, usar desses artifícios carnais nem sempre é uma boa ideia, né? Ao passo que a palavra de Deus nos diz que a mulher sábia, ela é um presente de Deus, né? Então, que eu seja essa mulher, que seja reconhecida não pela minha beleza, mas pelas minhas virtudes. Isso é aprender a esperar em Deus, que alguém olhe para mim e veja virtudes em mim, e não apenas uma beleza externa. Então, nós precisamos estar muito atentas a tudo isso, porque é muito fácil, querida, nós usarmos os meios carnais para conseguir o que queremos, né? Às vezes, eu posso ter feito um curso de teologia, e pelo fato de ter feito um curso de teologia, eu achar que eu tenho direitos a mais de ocupar um cargo dentro da igreja do que aquele irmão que ele até tem a unção, mas ele não tem o conhecimento que eu tenho. Então, isso é usar de formas carnais. Então, nós precisamos estar atentas, né? Então, Jacó, ele tem essa transformação na vida dele quando ele reconhece isso. Ele falou: Senhor, realmente eu estava contando com as minhas habilidades. Eu estava contando com a forma como aquilo que estava ao meu dispor, aquilo que estava diante de mim, né? Eu aproveitei as oportunidades, né? Sem esperar a tua vontade.
Então, quando Jacó reconhece isso, então Deus o transforma. Então, por isso que é necessário, né, nós reconhecermos isso. E também é muito necessário, assim como nós vemos na vida de Jacó, a reconciliação com pessoas que nós ferimos. Então, como Jacó, para ele poder voltar, para ele poder resolver todas as situações, uma das questões que ele precisava fazer era a reconciliação com seu irmão. Então, Jacó estava muito temeroso, né, do que o irmão poderia fazer com ele, pelo engano que ele tinha sofrido no passado. Mas Esaú, ele o recebe de braços abertos, ele perdoa o seu irmão. Então, nós entendemos que o perdão é uma parte essencial das nossas vidas. Guardar rancor e ressentimento, né, só faz mal a nós mesmas. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus e falamos, Senhor, eu quero resolver essa situação, Senhor, eu preciso resolver essas situações da minha vida, Senhor, na minha caminhada eu machuquei muitas pessoas, eu manipulei muitas pessoas, eu usei de formas ilícitas, Deus, para conseguir o que eu queria, mas eu preciso resolver essas situações agora. Então, Deus, ele vai mover céus e terra para que você possa resolver essa situação. E quando nós colocamos isso diante do Senhor, o próprio Deus, ele vai preparando o coração das pessoas para que a gente possa chegar até elas, e assim como o Esaú, né, o recebe de braços abertos e o perdoa, que essa reconciliação também aconteça nas nossas vidas. Então, para que tudo seja resolvido nas nossas vidas, isso é muito importante acontecer. É importante que nós venhamos a entender que não pode ficar nenhuma lacuna. Não adianta eu resolver o problema da minha manipulação se eu deixei lá para trás pessoas feridas, pessoas machucadas. Eu preciso voltar e resolver isso. Eu preciso realmente ter essa postura íntegra diante de Deus, de resolver todas as questões. Então, aqui nós estamos falando sobre a manipulação de Jacó, mas também todas as consequências que essa manipulação trouxe. Então, tudo precisa ser resolvido. Então, essa história de Jacó é uma história de luta e de superação. Né? Então, aquele que nasceu como um usurpador, um enganador, né, que teve a sua vida marcada realmente por lutas constantes, né, contra seus adversários, lutas constantes para conseguir o que realmente queria, porque nem tudo foi tão fácil, nem tudo foi como um prato de lentilhas. Para conseguir a mulher amada, ele teve que trabalhar 14 anos por ela, né, para conseguir realmente a bênção de Deus, para conseguir ser abençoado financeiramente, ele teve que trabalhar depois mais 6 anos para conseguir ter alguma coisa. Então nós vemos que a vida de Jacó foi uma vida de muita luta. Nem tudo é tão fácil, nem tudo são flores, né? Então Jacó, quando ele chega nesse momento de lutar com Deus, nesse momento ele enfrenta algo que é muito maior do que ele. Então esse adversário, né, que ele luta não é um homem, né? Ele não vai mais conseguir manipular, né, esse ser. Ele não vai conseguir. E ele até tenta, né? Ele fica ali agarrado no anjo ali, tipo assim, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Mas esse adversário, ele não é um homem, ele é um anjo. E então, quando ele enfrenta esse anjo, que era mais forte que ele, então esse lutador habilidoso, esse enganador, esse usurpador, né? Ele é tocado de uma forma que rouba realmente assim, toda a sua força. Então, quando o anjo ele toca na articulação da coxa de Jacó, ele faz com que Jacó perca toda a sua força e se torne inválido. E ele percebe nesse momento que ele depende totalmente do anjo, que era mais forte que ele. Ele só conseguiria se manter em pé se ele tivesse apoiado nesse anjo. Porque a coxa, queridas, ela é o pilar da força de um homem. Ela é a junção do quadril, ela é o sustentáculo da força física de um lutador. Então, quando você desloca, né, a coxa de um homem, esse homem ele vai ficar completamente inválido. E Jacó ele descobre isso agora, quando esse misterioso, né, ser, esse adversário, arranca dele, num único toque, toda a sua força. E ele já não consegue permanecer em pé sozinho. Tipo assim, não dá mais certo as minhas manipulações, não dá mais certo os meus enganos, né? Eu não consigo mais me sustentar sozinho, eu preciso me apoiar no vencedor, né? Então eu preciso realmente aprender
a prática realmente de depender totalmente daquele que é mais forte que eu. Então esse foi o ponto decisivo no drama, né, da vida de Jacó, quando ele entende que ele não pode mais sozinho, ele depende de Deus. Então esse encontro transformador de Deus é algo que todas nós precisamos, é reconhecer que sozinhos nós não podemos. As nossas manipulações, elas podem aparentemente nos ajudar, mas é por um curto espaço de tempo. As consequências são muito desastrosas, as consequências são pesadas, são realmente, trazem muitos danos. Então, quando nós reconhecemos isso, quando nós temos esse encontro com Deus, né, então nós somos transformadas. Então nós deixamos de ser essas enganadoras, essas usurpadoras, querendo um lugar que não nos pertence, querendo viver aquilo que não é para nós nesse tempo. Então, quando nós reconhecemos isso, então nós realmente somos transformadas em princesas de Deus, em aquelas que realmente buscam o Senhor de todo o coração, buscam o Senhor com toda a sinceridade, com toda a humildade, que reconhecemos que nós dependemos totalmente de Deus, quando nós reconhecemos que nós precisamos completamente do Senhor, que nós entendemos que as nossas vontades e os nossos desejos são nada, que nós precisamos confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida. Então o Senhor está buscando pessoas assim para se relacionar. O Senhor está buscando pessoas que são pessoas que conhecem o poder dele, pessoas que se humilham diante do Senhor. A palavra do Senhor lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz que o Senhor ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Então o Senhor ele vem nos ensinando nesse versículo que ele realmente se opõe aos orgulhosos, ele realmente vai colocar por terra. Então o orgulho é uma característica que nos impede realmente de nos achegarmos a Deus. Então quando nós estamos tão cheias de nós, achando que realmente nós não precisamos de Deus, que nós podemos fazer as coisas do nosso jeito, a palavra do Senhor diz que Deus resiste a nós. Deus resiste a nós. Mas em contrapartida, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós reconhecemos, né, que as nossas forças não podem nos dar o que nós queremos, quando as nossas manipulações não estão surtindo realmente benefícios para nós, muito pelo contrário, quando nós reconhecemos que somente em Deus nós podemos ser abençoados, quando nós reconhecemos isso, então o Senhor, ele nos dá graça, ele realmente nos salva, ele vem nos capacita para viver realmente uma vida que agrada a ele. Então essa história de Esaú e de Jacó nos ensina muito sobre essa questão de realmente de humildade, porque ela nos mostra, né, que Jacó, esse homem tão astuto, é um homem que tentava tirar vantagem de tudo e de todos, né, que ele entende isso e agora ele começa a valorizar aquilo que realmente é importante, a bênção do Senhor, a bênção que não acrescenta dores. Então Deus está procurando realmente assim, pessoas que têm uma carne ferida, né? Que tenham realmente essa concepção de que, Senhor, eu não consigo ficar sozinha em pé, eu preciso do Senhor, eu preciso me apoiar no Senhor. O Senhor está procurando pessoas que estão dispostas a se humilhar diante dele. Então, essas características que Deus busca, não mais a manipulação, não mais o conceito de que eu posso sozinha, mas o conceito de que, Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, seu cuidado para mim é mais importante que tudo. É mais importante, Senhor, que todos os meus sonhos. É mais importante que todas as minhas habilidades. Né? Eu espero no Senhor. Então, Senhor, ele está nos chamando nesse tempo, querida, a aprendermos a esperar nele. Lá no Salmo, capítulo 27, versículo 14, diz assim: espere pelo Senhor, seja forte e corajoso, espere pelo Senhor. Então, quando a gente vê esse versículo aqui, ele está falando para nós sermos fortes e corajosas, fazendo tudo à nossa maneira? Não. Esperando no Senhor. Espere pelo Senhor, seja forte e corajoso, espere pelo Senhor.
Então, amadas, não tente apressar o Senhor, não tente começar as coisas por conta própria. Muitas vezes eu sei que, como seres humanos, nós somos muito impacientes, nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente, imediatamente. Nós queremos resolver as coisas, né, em vez de esperar em Deus. Mas a Bíblia ela nos ensina que nós devemos confiar no Senhor. Então não tente apressar o Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 40, versículo 31, diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, quando eu vejo esse versículo aqui, eu vejo que quem é que vai fazer todas essas coisas? Quem é que vai subir com asas como águia? Quem é que vai correr e não vai se cansar? Quem é que vai caminhar e não se fatigar? Quem é que vai fazer tudo isso? É aquele que espera no Senhor, não é aquele que tenta manipular as coisas. Então, quando nós tentamos apressar o Senhor, muitas vezes nós acabamos nos colocando em situações difíceis e nos afastando da vontade de Deus. Então, amadas, Jacó pagou um preço muito alto por querer começar as coisas por conta própria. Não faça isso. Não faça isso. Provérbios 16, 9 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então vamos realmente aprender, vamos agir, né, como o Senhor espera de nós, e não como Jacó. Né? Não como Jacó que mentiu para enganar, porque muitas vezes nós podemos estar fazendo a mesma coisa. Muitas vezes, da mesma forma que Jacó, nós podemos mentir para conseguir o que queremos, como uma promoção, enfim, como um namorado. Às vezes a gente pode mentir, manipular situações. Muitas vezes nós podemos fazer acordos injustos, assim como Jacó, né, ele fez um acordo com seu tio Labão e foi enganado. Então, muitas vezes isso também pode acontecer conosco. Agirmos como Labão, fazermos acordos injustos, né, para benefícios próprios, porque como nós vimos aqui a história de Jacó, ora Jacó está lá em cima, ora Jacó está lá embaixo. Como a gente já falou, ele era um homem de altos e baixos. Então, às vezes ele estava às vezes ele estava manipulando, às vezes ele estava sendo manipulado. Então, acordos injustos. Então, como ele foi manipulado aqui por Labão, né, fazendo esse acordo, onde ele teve que trabalhar durante 14 anos por Raquel, depois mais 6 para conseguir algum bem, né? Da mesma forma, nós precisamos tomar cuidado. Labão fez acordos sem levar em consideração a parte de Jacó, ele estava preocupado somente com ele. Então, às vezes, a gente cai nesse mesmo erro de Labão. Muitas vezes nós usamos de manipulações nas emoções, né? Jacó ele manipulou as emoções de Esaú, quando ele tenta convencer Esaú a vender a sua primogenitura. Então, muitas vezes nós também manipulamos emoções de pessoas, né? Fazendo com que a pessoa se sinta culpada por não ajudar, ou se sentir obrigada a nos dar algo que queremos. Isso é muito sério, né? Às vezes nós, como esposa, fazemos isso, né? Às vezes o marido fez alguma coisa errada, pisou na bola, e aí você usa das emoções, né? Para que ele se sinta culpado, você tenta levar vantagem para conseguir aquilo que às vezes você queria, às vezes até coisas bobas, né? Às vezes é teu sonho ir jantar fora, aí o marido pisou na bola, sei lá, fez alguma coisa errada, e aí você usa disso, ó, se você me leva a jantar fora, que eu esqueça aquilo que você fez. Né? Usa de emoções, né? Então isso é errado também, tá? Usar táticas de pressão, né? Jacó usou táticas de pressão contra Labão para obter o rebanho. Claro que tinha uma direção de Deus ali e tudo, né? Mas muitas vezes nós vemos pessoas usando essas mesmas táticas, né? Usando as emoções, fazendo ameaça para conseguir o que querem. Enganar num relacionamento romântico, muitas pessoas usam isso, o engano, para conseguir. Uma outra questão que eu acho assim, achei bem interessante, assim, que quando usa aqui, usar a aparência física para obter benefícios, né? Jacó ele se disfarçou como Esaú para obter a bênção dos primogênitos, né? E se aproveitou
da semelhança física que ele tinha com o irmão, porém deu uma manipulada ali, né? Então, da mesma forma, muitas vezes nós podemos usar, né, a nossa aparência física para obter benefícios, né? E isso é muito sério. Então, amadas, vamos estar muito atentas a tudo isso, né? Porque esses comportamentos, eles podem ter consequências negativas, a longo prazo, prejudicar nossos relacionamentos, e realmente, assim, nós precisamos buscar objetivos de maneira justa e honesta, né? Que possamos realmente nos lembrar que a manipulação e a falta de ética nas nossas ações podem afetar a nossa integridade, a forma como nós somos percebidos pelas outras pessoas. Então, a honestidade e a transparência são características valorizadas em qualquer relacionamento, seja pessoal, profissional. Então, buscar esses relacionamentos de uma forma justa e ética pode levar a resultados mais duradouros e saudáveis, né? Não somente para nós, mas a todas as pessoas que nós interagimos. Então, vamos cuidar com isso tudo, né? Vamos cuidar com essas questões realmente, para que a gente possa realmente assim pedir para que o Senhor esteja sondando o nosso coração, esteja nos mostrando realmente se esses pecados, essas transgressões invisíveis estão nas nossas vidas, para que possamos superar isso, porque apesar de ser um desafio, não é impossível. Então, uma das formas de nós superarmos esses pecados na nossa vida é orar mesmo a Deus, pedindo que o Senhor revele essas transgressões, para que o Senhor nos dê força realmente para superar. E uma das formas de superar isso é lendo a palavra de Deus, meditando, porque isso vai poder nos ajudar a identificar essas transgressões e fortalecer a nossa fé. Também é importante, às vezes, a gente pedir ajuda para um líder, porque muitas vezes, às vezes a gente mesmo não consegue identificar isso em nós, mas às vezes outras pessoas olhando para nós, nos observando, elas conseguem nos ajudar. Então procure, queridas, procure pessoas que são da sua confiança, companheiros mesmo de fé, e peça para elas estarem te ajudando nesse sentido, mostrando para você áreas da sua vida que você pode estar usando de manipulação. Pratique também a autorreflexão, né? Olhe para dentro de você, sonde teu coração, sonde as motivações do seu coração, pergunte para você mesma se as suas ações elas estão alinhadas com os mandamentos de Deus, se você está agindo de acordo com a palavra, de acordo com a fé que você professa. E se você perceber que isso está em você, que você está lutando com isso, peça perdão a Deus, peça perdão às pessoas afetadas por essas transgressões. É muito importante nós reconhecermos e pedirmos perdão pelos nossos erros. Só assim nós vamos conseguir realmente seguir em frente, crescer na nossa relação com Deus, com as outras pessoas. E se mantenha vigilante o tempo todo. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. Então se mantenha vigilante para que você não caia na tentação de cometer a mesma transgressão novamente. Então, nós precisamos nos lembrar que superar esses pecados é uma jornada contínua, né? Nós devemos estar sempre atentas, todos os dias. Hoje nós estamos falando aqui sobre a manipulação, sobre a transgressão de Jacó, né? Mas no decorrer dessa série de aulas, a gente vai ver várias situações onde muitas vezes a gente consegue vencer esse aqui e às vezes continuamos cometendo outros pecados. Então isso aqui, essa superação de pecados aqui é uma jornada contínua, são todos os dias. Todos os dias nós temos que pedir para que o Senhor venha realmente nos sondar, nos mostrar, porque com a ajuda dele nós podemos superar esses pecados e nos tornar assim mais próximas de Deus, mais realmente assim vivendo melhor tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, queridas? Que você possa aplicar essas verdades na sua vida, que você possa pedir para o Pai sondar o teu coração realmente e trazer luz sobre a tua vida para que você possa viver o melhor de Deus, não só no dia de hoje, mas em todos os dias da sua vida. E eu queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor venha nos sondar neste momento. O Senhor venha nos examinar, Senhor, e nos mostrar, Senhor, se há em nós, Pai, caminhos desonestos, Senhor, se há em nós, Deus, caminhos obscuros, Pai, pecados, Senhor, que estão nos afastando do Senhor.
Pai, nós sabemos que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, algo muito maior, Senhor, do que aquilo que nós almejamos, do que aquilo que nós preparamos. Como diz a tua palavra, Senhor, que nós podemos até, Senhor, fazer planos, mas a resposta maior vem do Senhor. A tua palavra também diz, Senhor, que os teus pensamentos, Senhor, são maiores que os nossos pensamentos, que o Senhor tem para nós, Senhor, planos de paz, Pai. Então, Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor, Senhor, todas as nossas armas, Senhor, carnais, Deus, no teu altar. E nós imploramos mesmo pela tua misericórdia, Senhor. Nós não queremos mais, Senhor, ficar lutando, Senhor, com as nossas próprias forças, Pai. Não queremos, Senhor, ficarmos lutando, Senhor, a vida toda, Senhor, com o Senhor. Mas nós queremos, Senhor, ser transformadas, Deus, de Jacó, Senhor, para Israel. Pai, nós queremos mesmo, Senhor, que a nossa vida seja completamente mudada, Pai. Nós renunciamos, Senhor, neste momento, toda a nossa ambição egoísta, Pai. Todo o temor do homem, Pai. Todo o desejo, Senhor, de agradar a todo mundo. E com isso, muitas vezes, Senhor, nós agimos com manipulação, Senhor, porque queremos, Senhor, nos sobressair. Pai, no nome de Jesus, nós rejeitamos neste momento toda a falsidade, todos os espíritos de mentira, de engano, maldade, Pai. A falta de transparência, Deus. Pai, no nome de Jesus, purifica a nossa mente, Senhor, purifica os nossos caminhos, os nossos olhos. Pai, se preciso for, Senhor, fere a nossa carne, Pai. Nós preferimos, Senhor, ter a nossa carne ferida pelo Senhor, Pai, do que ser destruídas por Satanás. Pai, no nome de Jesus, vem com a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, nós não queremos, Senhor, mais viver de negociação. Nós queremos, Senhor, abandonar tudo isso. Nós queremos, Senhor, nos entregar completamente a Ti, Senhor, sem compromisso condicional. Pai, nós queremos Te servir, Senhor, independente, Senhor, da forma como as coisas aconteçam na nossa vida. Pai, no nome de Jesus, nos recebe, Senhor, e nos aceita, Pai. Nós nos entregamos, Senhor, inteiramente, Senhor, nas Tuas mãos, Deus. Entregamos 100% das nossas vidas para o Senhor, Pai, para que o Senhor cumpra em nós, Deus, o Teu chamado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sê conosco, Deus, e ministra o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridas. Glória a Deus. E mais uma vez, queridas, se você quiser adquirir essa apostila com essa aula, tá? Que ela está bem mais completa, que eu não consigo passar todo o conteúdo, né? Então, eu vou passando só as partes mais importantes, mas ela tem bastante complementos, né? Se você quiser adquirir essa apostila, que também está com devocionais para o teu crescimento, que está falando sobre a manipulação, que está falando realmente todos os temas voltados para esse tópico que nós falamos agora. Tem também muitas orações pedindo para Deus nos transformar, para Deus nos mudar, para Deus nos levar realmente de Jacó, né, de enganadoras, a Israel, que são princesas de Deus. Se você quiser adquirir essa apostila, você vai estar abençoando o nosso ministério, voltando ao jardim. Você estará contribuindo para que eu possa continuar fazendo essas aulas, né, de uma forma assim gratuita, alcançando outras vidas. E a semente que você planta hoje, ela vai render frutos para a eternidade. Amém? Então, o valor da apostila é R$10. Se você tiver interesse, por favor, esteja nos procurando, e que a sua vida seja ricamente abençoada, em nome de Jesus.